Boa tarde, boa tarde. Tô aqui distraído tentando achar meu vídeo. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Um abraço para Margarete, um abraço para seu pai e para sua mãe, Cláudia. Bernadette, boa tarde. Tudo bem com você? Um abraço para sua família. Ei, Rosa, boa tarde. Um abraço para o Nivaldo. Bruno também. Cláudio, boa tarde. Ricardo, estamos de volta, graças a Deus. Ricardo, um abraço para você. Um abraço para Jandira também. Eu tô tentando achar o vídeo aqui, só um minutinho. Achei. Juliana Sana, boa tarde. Wagner, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com um som legal? Ah, o Ricardo respondeu, quer dizer que eu tô, porque eu vou passar pra ela, né? Obrigado, Ricardo. Passa mesmo. Eu vou ficar com o telefone aqui, caso de alguma emergência só, assistindo o vídeo e olhando as pessoas que estão entrando. Giane, boa tarde. Ah, Giane, a Eva Mendes Sá, tá aí, tá te vendo? É a Eva mesmo, Mendes Sá? Boa tarde pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Manda um abraço pra Eva pra mim. Obrigado. Ô Rosa, então nós vamos começar daqui a pouco. Ei Leila, boa tarde. Seja bem-vinda. Um abraço pra você, pra sua família. Ah, isso mesmo. Muito obrigado, Giane, por responder. Manda um abraço pra ela. Fala com ela que eu tô com saudade dela. Ei, Cecília, boa tarde. Um abraço pro Ricardo. Não esquecerei. Não esquecerei. O tempo da televisão que eu falo aqui é diferente do tempo do celular. Então eu fico confundido. É, só para a gente começar um pouco, falando um pouco, né, sobre... Ei, Silvia, boa tarde. Bem-vinda. Como é que você está? Um abraço pro Fernando, pro João. Encontrando seu pai e sua mãe também, dá um abraço neles para mim, fazendo um favor. Essa palestra sobre as virtudes e os vícios, nós já fizemos uma palestra dessa na pandemia, né? Lá em setembro, né? E eu assisti um pouco da minha palestra de setembro, né? Eu sei exatamente o dia, foi o dia do aniversário da minha mãe. Jussara, boa tarde, tudo bem com você? Um abraço, Demétrio, um abraço para os seus meninos. A Fabíola está assistindo, aqui a Rita está assistindo, eu tô vendo aqui, né? Rita, boa tarde, Fabíola, boa tarde. Um abraço pro Robson, pro Lucas, pra Aline, pro Alisson. Né? Então, eu estava falando sobre o dia 26 de setembro, que eu assisti, era aniversário da minha mãe naquele dia, né? E eu dediquei a palestra a ela. Aliás, eu não dediquei a palestra a ela, né? Mas foi uma boa lembrança naquele dia, né? Da minha mãe ter feito aniversário, estaria fazendo 95 anos. E eu lembrei hoje, né? Que eu lembrei hoje mesmo, foi hoje que eu assisti essa palestra. Então nós vamos tentar, né, quem assistir a palestra de setembro, né, ou quem assistiu, nós vamos tentar fazer uma nova abordagem. Ei, Carmencita, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem com você? Um abraço para você, para sua família. Margarete, tudo bem? Fernando entrou primeiro, mas você está entrando agora. Senta do lado dele fazendo um favor. Obrigado. É, nós vamos tentar fazer uma abordagem diferente, sabe?
sobre virtudes e vícios. Se naquela época eu abordei de uma maneira, quem for lá assistir a palestra, hoje vai assistir um outro bate-papo, né? Espero que eu consiga passar o recado, né? Vai ser mais um recado mesmo, um bate-papo, uma conversa íntima, né? Porque eu considero intimidade entrar na casa de vocês, assim como nós nos permitimos que vocês entrem aqui na minha casa. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por tudo quanto temos recebido do nosso Pai Celestial nesses momentos de dificuldade, em que a sua luz fica sempre presente em nossos corações e mentes, e nós abrindo os nossos corações e mentes para que essa luz possa chegar a nós. Muito obrigado. Gratidão por esse momento de nos reunirmos. Que no estudo dessa tarde sobre virtudes e vícios, saibamos trabalhar as nossas necessidades para essa melhora íntima, para esse conhecimento de nós mesmos. Que o nosso Pai possa ser o farol a nos guiar nessa caminhada. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que tanto tem feito por nós em nossas vidas, nesses momentos, e sempre fez, para que ela nos intua e nos mostre também as melhores formas de mantermos o nosso equilíbrio. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde. Ei, Viviane, boa tarde. Como é que você está? Gláucia, boa tarde. Tudo jóia? Amém. Que assim seja, Gláucia. Ei, Beth, um abraço também. Tudo bem com você, querido? Eu vi esses dias você tomando vacina. Segunda-feira é meu dia de tomar vacina. Segunda-feira, se Deus quiser, eu estou tomando vacina. Já saiu a vacina dos 60 anos. Então nós estaremos lá. Vamos ver se o começo de uma etapa, né? Falando sobre virtudes e vícios, na semana passada, quando eu estava fazendo o Evangelho no Lar, no domingo, né, eu fiz domingo 8 horas da noite, eu vi que a mensagem da semana era sobre os dons do Cristo, sabe? Essa mensagem do Fonte Viva, para quem quiser assistir, deve assistir, ela está na quinta-feira, foi falada pelo Zé Vieira, né? Falou sobre o Fonte Viva. E lá fala que o tema da semana fala nas virtudes do Cristo, né? Eu já sabia que o tema da semana seria, então, virtudes e vícios. E no texto do Emmanuel, lá no livro, na página de trás, né? Ele cita sobre as virtudes do Cristo. Então eu me fiz e comecei a me fazer uma pergunta, sabe? Quais seriam as virtudes do Cristo? Quais seriam as virtudes do Cristo? Porque Cristo tem virtudes e ele nos apresentou, nos apresentou, né? Marilene, boa tarde. Daci, boa tarde. Sejam bem-vindos. Dilma, boa tarde. Bem-vinda também. Hoje eu vou falar com a Dilma para ela dar um abraço na menina da Fabrícia, na netinha dela. A Marilene, boa tarde. Cíntia, boa tarde. Então, e da pergunta que eu fiz, quais seriam as virtudes do Cristo? Vou me concentrar agora na palestra. Nasceu uma outra pergunta. E essa pergunta é: as virtudes, quais seriam as virtudes do Cristo? As que eu conheço e sei existir? Ou todas, inclusive as que eu nem sei que são virtudes, se são virtudes? Porque a resposta para mim parecia muito óbvia, sabe? Eu não sei todas as virtudes do Cristo. Não sei mesmo. Não sei todas as virtudes do Cristo. O Espírito de Jesus já era Cristo antes da Terra ser
a Terra, que nós conhecemos hoje. Muito bem. Então, isso foi quanto? Há 4,5 bilhões de anos atrás. Quer dizer, Jesus já havia atingido um estado de perfeição moral tão grande que imaginar todas as suas virtudes, todos os seus conhecimentos, seria, se não fosse falar impossível, pelo menos muito difícil até de se imaginar, né? Então, essa a minha pergunta, quais seriam as virtudes do Cristo, me fez até pesquisar, sabe, na internet, para ver se algum palestrante falava sobre isso, se algum texto falava sobre isso, as virtudes do Cristo. E por incrível que pareça, eu não achei nada escrito que me facilitasse a resposta a essa pergunta. Então, eu poderia partir do pressuposto, né, que eu ia ficar sem conhecer as virtudes do Cristo, né? Todas elas, por serem muito superiores a qualquer tipo de virtude que eu possa conhecer. Mas eu poderia imaginar as virtudes de um irmão que estivesse em um estágio superior ao meu, sem ser o Cristo. Um espírito bom, um espírito perfeito, um espírito angelical. Eles poderiam me dar a pista, né, do que seria uma das virtudes do Cristo. E aí eu comecei a pensar, meditar sobre o assunto, né? Que uma qualidade de um espírito que vive aqui no planeta Terra, como eu, como vocês, como todos nós, uma qualidade de um espírito que vive aqui, num planeta de provas e expiações, e essa mesma qualidade em um espírito que vive num planeta angelical, por exemplo. Eu escolhi um planeta angelical. Deve ter alguma diferença, mas essa diferença não é diferença nos nomes, mas é uma diferença no entendimento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu digo a caridade é assim, um ser evoluído angelical diria: eu entendo a caridade dessa maneira. Se eu entendo a caridade de um jeito e o ser entende, e o ser angelical entende a caridade de um outro jeito, a caridade é a mesma, mas a visão da caridade é diferente. Se eu digo, eu entendo o amor dessa maneira, esse ser de luz diria: olha, eu entendo o amor dessa outra maneira. O amor é o mesmo, mas o entendimento do amor é diferente. Então eu pude, assim, perceber que as virtudes que o Cristo possui são as que ele passa para nós, para o nosso entendimento, e nós vamos entender segundo a nossa capacidade de entendimento. Ô Daci, um abraço para Adelaide, eu esqueci de falar, tá? E Cíntia, boa tarde também. Marilene, um abraço para o João, um abraço para o Matheus. Então, o que que acontece? Então, não somos só nós que evoluímos como espíritos imortais, que eu deduzi. Evoluem também os nossos sentimentos, evolui também o nosso entendimento e o nosso conhecimento sobre o que seja a caridade. Então, se eu pensar em várias qualidades, virtudes, qualidades morais, qualidades é, 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 várias que eu vou citar aqui agora, se eu pensar nisso, eu vou estar pensando na mesma forma que Jesus quis passar para mim. Jesus, por exemplo, quis me ensinar o amor. O amor de Jesus, ele envolve todo o sacrifício. O meu amor ainda não chegou nessa capacidade. Mas eu entendo que eu sou capaz de chegar à virtude do sacrifício pelo amor. Então, nós temos entendimento
nós temos conhecimento e nós temos sentimentos que são muito sublimes em nossas vidas. Esses dias na página do Face, eu postei uma cesta de palavras, ou uma cesta para depositar palavras boas. Boas palavras, bons pensamentos. E eu fiz aqui uma, 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 uma descrição do que foi escrito nessa cesta, o que foi depositado nessa cesta de bons pensamentos, de bons sentimentos. Depositaram caridade, amor, tolerância, respeito, generosidade, fé, equilíbrio, harmonia, compaixão, esperança, humildade, união, prosperidade, fraternidade, paz, empatia, gratidão. Essas foram palavras que foram depositadas nessa cesta. Eu, por exemplo, pus na cesta generosidade. E generosidade, para mim, seria um dos sentimentos. Mas seriam virtudes? Um sentimento é virtuoso? Como que eu posso definir que um sentimento é virtuoso ou não é virtuoso? Né? Como que eu posso ver se a minha generosidade ela se tornou virtuosa? Ou se eu sou simplesmente generoso com as pessoas da minha família? Ou se eu sou generoso apenas com os meus amigos? Ou se eu sou generoso apenas quando eu obtenho vantagens sobre a generosidade que eu tenho? Então, generosidade em si não é uma virtude, mas o que eu faço da minha generosidade, ela é e pode vir a ser uma virtude. Então, quando eu tenho a possibilidade de aprender a generosidade, eu sei que um espírito superior entende generosidade de uma forma muito diferente da minha. Assim como ele entende amor diferente do que eu entendo, assim como ele entende compaixão diferente da forma, assim como ele entende caridade diferente da forma que eu entendo. Então nós estamos evoluindo para entender como que os irmãos pensam lá na frente. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu começo a compreender como eles pensam, eu sou convidado a agir como eles agem. Porque nenhuma virtude é virtuosa só pelo nome. A virtude é virtuosa quando ela se torna uma ação. A humildade é uma palavra. Ela só vai se tornar uma virtude quando eu agir humildemente. A caridade é somente uma palavra, mas ela só vai se tornar uma virtude quando eu transformar a caridade numa atitude fraterna, sem nenhum tipo de interesse. E é aí que está, sem nenhum tipo de interesse. É assim que nós começamos a tentar conversar com vocês. E eu vou pedir, se vocês quiserem acompanhar o Livro dos Espíritos, né? Nós vamos fazer um estudo muito bom da pergunta 919. Daqui a pouco, não vai ser agora não, vai ser lá pelo meio final do nosso encontro. Eu vou estudar um pouquinho com vocês a pergunta 919. Se vocês tiverem o Livro dos Espíritos, vocês podem seguir, né, o livro com as perguntas que eu vou falando aqui. Então, assim que nós chegamos no Livro dos Espíritos, nós pensamos nas virtudes, em primeiro lugar, e depois nós pensamos num ser virtuoso, Jesus, em segundo lugar, e assim nós chegamos na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Antes eu vou dar boa tarde para Pati. Boa tarde, Pati. Um abraço para os seus meninos, para seu pai, para sua mãe, para o Júlio, pro Jefferson, pro seu pai, pra sua mãe, que o nome aqui não me veio na cabeça não. Fátima, boa tarde também. Ei, Isabel, boa tarde para você. Tudo jóia? Então,
no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, né? Qual o modelo e guia que foi apresentado, que a gente pode seguir para agir de forma correta? E eles respondem o quê? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar no planeta Terra. Então, nós havíamos falado ali no início, né, que Jesus já havia atingido a perfeição moral há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele já havia atingido a perfeição moral. Mas o que que acontece? É, 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 Perguntado a São Luís qual seria ou como deveríamos agir, o Espírito de São Luís disse: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então existem outros tipos de perfeição moral, notem bem, superiores àquelas que nós começamos a entender. Então, a perfeição moral a que a humanidade pode chegar, Jesus apresentou. Mas ela evolui. E nós somos convidados a atingir uma etapa para passar para outras etapas. Então, na Terra, Jesus é o modelo. Mas num planeta mais evoluído, será que seria apresentado outro modelo? Ou o próprio Cristo seria um modelo, mas seriam apresentadas outras virtudes que aqui nós desconhecemos ou ignoramos? Ei, Júlio, boa tarde. Tudo jóia com você? Feliz aniversário, viu? Não é hoje, foi ontem, né? Ou anteontem. Nossa, minha cabeça está ruim. Mas feliz aniversário. Então, num planeta mais evoluído, Jesus ele seria modelo também, mas muito provavelmente entendido de uma forma mais perfeita, né? E nós aqui ainda não somos capazes de compreender. Nós somos capazes de compreender Jesus como um modelo que apresentou há 2000 anos no Evangelho. Então, essa é a primeira questão. Aí nós pulamos lá para a pergunta 893 do Livro dos Espíritos, né? É, é, onde Allan Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes, já que nós estamos querendo saber sobre as virtudes do Cristo. Aí a resposta dos espíritos ela é um pouco, né? É um pouco clara, mas também faz com que a gente comece a pensar. E o meu papel hoje é fazer vocês pensarem um pouco como eu pensei durante a semana também, certo? Então, o que os espíritos respondem? A mais meritória de todas as virtudes dizem que toda virtude tem seus méritos, todas elas, toda a virtude tem seus méritos. Mas a que é mais meritória é aquela que é desprovida de qualquer tipo de interesse pessoal, porque ela está no sacrifício do interesse pessoal. Então, se você tiver uma virtude ao extremo de sacrificar todo tipo de interesse pessoal na sua vida por essa virtude, você alcançou um estágio de mérito na sua virtude. Todo, né? E nós vamos estudar bastante um pouquinho sobre o que seja interesse pessoal. Porque ele diz assim: o verdadeiro desinteresse é coisa rara na Terra. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Então, é, eu tive a oportunidade de começar a ouvir um vídeo, um áudio novo essa semana, sobre um livro que eu vou ler, não, eu vou ouvir por áudio, que chama O Voo da Gaivota, né? Que eu já tive a oportunidade de ler, mas eu estou recebendo o áudio, vou ouvir esse livro. No primeiro capítulo do livro O Voo da Gaivota, pelo espírito da Patrícia, está escrito assim: nossas ações
estão condicionadas a um fim pessoal. Quer dizer o quê? Todas as nossas ações têm um fim pessoal. Eu faço isso para que alcançar aquilo. Eu faço assim para alcançar assado. Seja aquisição monetária, seja um diploma, que nos habilitará a exercer funções bem remuneradas entre nossos companheiros de caminhada. Então, ela falando que nossas ações, como encarnados, estão condicionadas a uma finalidade, um fim pessoal, um resultado. Seja a aquisição monetária, seja um diploma, o que nos habilitará a exercer funções remuneradas entre nossos companheiros de caminhada. Aí ela fala, aqui no plano espiritual, para aqueles que compreendem e vivem a unidade do universo, trabalhar ou estudar não significa oportunidade de remuneração pessoal, mas uma ocasião propícia para não ficar à margem da evolução. O que nós não conseguimos perceber ainda, que qualquer tipo de ação que eu exerça é um caminho para a evolução, se eu quiser. Eu evoluo a partir de uma ação. Eu posso evoluir ao agir, mas depende do interesse pessoal envolvido nessa ação. E aí eu fui estudar, né? Porque a frase que mais me marcou nesse ensinamento da Patrícia é: nossas ações estão condicionadas a um fim pessoal. Eu ajo pensando em alcançar um objetivo. Eu ajo pensando em alcançar um resultado. Então, eu, utilizando da minha vontade, espero atingir um fim. E que fim é esse? Esse fim é bom? Esse fim é ruim? Ou não é bom nem ruim? Tem diferença? Sim, Helena. As virtudes, elas têm e devem ser praticadas de dentro para fora, com certeza. Porque o reino dos céus, como diz o Evangelho, não é feito de atitudes exteriores. Não é assim que está escrito no Evangelho? Então, quando eu exerço a minha vontade, esperando atingir o fim, que fim é esse? É bom? É ruim? Ou não é nem bom nem ruim? E eu perguntei, tem diferença? Vamos ver. Porque há, basicamente, três tipos de ações que nós praticamos na vida: ações morais, ações imorais e ações amorais. Vamos ver cá bem, ó. Nós praticamos três tipos de ação no mundo: ações morais, ações imorais, ações amorais. Então, por exemplo, ao nosso, no momento em que nós começamos a pensar em virtudes e vícios, pensamos em ação utilizando a nossa vontade. Não é isso que nós dissemos? Quase todas as ações no mundo que nós vivemos são ações amorais, que envolvem algum tipo de interesse. Se não, vejamos. Quase todas as ações. Eu saí para comprar pão na padaria. Isso é uma ação amoral. Porque ela não é nem moral, nem imoral. Ela é amoral. Foi movida por interesse. Qual interesse? Eu estou com fome. Eu quero comer pão. O padeiro, o dono da padaria, vende o seu pão para mim. É uma ação amoral, movida por interesse. Ele quer lucrar. Ele quer pagar o salário dos seus funcionários. Ele quer fornecer o pão para ele matar a fome. Então, não é uma ação imoral. Certo? Não é. E não é também uma ação moral, porque ela não envolve, ela envolve interesse. E se tem interesse, não é uma ação moral. Então, vamos dizer, eu resolvo estudar biologia, química, medicina, odontologia, matemática. Ações que envolvem algum tipo de interesse.
Mesmo que o meu interesse seja ajudar a salvar as pessoas. Estudar para a cura de doenças, por exemplo. Dar aula para os alunos. Qualquer tipo de ação. A maioria das ações que nós fazemos no mundo são ações amorais. Porque nem toda ação amoral, ou nem toda ação que é por interesse é ruim. A maior parte delas é boa, né? Mas eu não posso confundir que essas ações sejam ações morais. Pagar impostos, por exemplo. Eu pago os meus impostos corretamente. É uma ação moral? É uma ação imoral? É uma ação amoral? É uma ação amoral. Respeitar as leis é uma ação amoral. As leis estão aí para ser respeitadas. Não basta cumprir o que a lei pede. Porque às vezes, eu respeito a lei para que eu não seja punido ao interesse. Então, não basta cumprir a parte desse interesse para que ela seja considerada uma virtude. Uma virtude é muito superior a isso que nós estamos conversando aqui. Então, como que eu posso... Perdão. Como que eu posso entender mais ainda? Eu falei que existem 3 tipos de ação. Ações morais têm 3 tipos, tem 3 elementos, tá? Elementos fundamentais para as ações morais, porque nós já falamos das ações amorais. Então existem 3 elementos fundamentais que se chamam sistema ético. Isso é filosofia. Mas não é uma filosofia que vou complicar, não. Mas o sistema ético envolve 3 elementos. Quais os elementos? O sujeito, a pessoa que pratica, que age. Na virtude ou no vício. Então, nós temos o primeiro elemento, é o sujeito, a pessoa. O segundo elemento, ele envolve uma lei ou uma norma. Aquilo que a gente obedece para realizar alguma coisa. Então, por exemplo, os 10 mandamentos é uma lei, é uma norma. Então, ação moral, eu posso estar envolvido com o sujeito, por exemplo, eu sigo Jesus. Jesus, ele é o exemplo para mim moral. Então, eu me baseio naquele sujeito, Jesus, para praticar as minhas ações morais. Mas eu posso me basear também não no sujeito, Jesus, que pratica as leis morais, mas eu posso me basear nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar. E eu viver uma vida inteira baseado nas leis. Eu não posso roubar. Eu não posso cobiçar. Eu não posso matar. Eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. Eu vivo com essas envolvido nessas leis ou normas. Ou então, no terceiro ponto, envolvem uma finalidade que eu almejo, um resultado. E normalmente esse resultado, a ação moral, envolve a felicidade. Então, eu posso praticar uma ação usando simplesmente o sistema 1. O sistema 1 que envolve o sujeito. Eu miro na figura de Jesus, eu não olho o evangelho, eu não olho o resultado final. Meu objetivo é imitar Jesus em tudo. Assim eu atinjo uma virtude. Isso é filosofia, tá bom, gente? Mas é uma filosofia que Allan Kardec derruba lá na frente e nós vamos conversar sobre isso. Então, eu posso imitar Jesus. Seria ótimo, né? Eu imito Jesus. E aí eu sou e exerço a vida toda, a partir dessa escolha, o modo de Jesus. Mas eu também posso praticar uma ação usando simplesmente uma lei ou uma norma. Eu não olho para Jesus, eu não olho o resultado final. O meu objetivo é seguir os 10 mandamentos. O meu objetivo é seguir o Evangelho. Se o Evangelho está dizendo assim, eu sigo o Evangelho. E pronto. Eu começo a praticar as minhas virtudes em cima dos ensinamentos do Evangelho. Ou eu posso também usar o terceiro sistema. Eu posso praticar uma ação visualizando exclusivamente o resultado final.
Como? Eu não olho Jesus, eu não olho o Evangelho, mas os meus objetivos visam, ao praticar uma virtude, levar a maior felicidade possível ao maior número de pessoas possível. E é isso que o terceiro sistema. Você não olha para a pessoa, você não olha para o sujeito, você não olha para as normas nem para as regras, mas você olha o objetivo que você está querendo alcançar, a felicidade de todos, vamos supor. Levar a maior felicidade possível ao maior número de pessoas possíveis. Na vida prática, Allan Kardec muda essa história. Porque isso está na teoria. E na vida prática, Allan Kardec mudou essa teoria, dizendo que somente um desses sistemas sozinho é muito complicado você viver nele. Que a prática mesmo mostra que nós devemos utilizar os três sistemas nas nossas vidas para atingir uma virtude. Que seria o quê? Para atingir uma virtude, o que, que nós deveríamos fazer? Sujeito. Você chega e medita e pergunta: como um homem virtuoso agiria nessa situação? Como que Jesus faria se Jesus tivesse nessa situação? O que Jesus falaria? O que Jesus pensaria e como Jesus agiria? Aí você começa a meditar sobre essa pergunta, começa a refletir sobre aquilo que está escrito no Evangelho que Jesus transmitiu aos apóstolos, os ensinamentos do Evangelho. O que diz no Evangelho sobre essa situação? O que diz no Evangelho sobre aquela situação? Como que está escrito nas Escrituras? E aí você parte por resultado. Você tem que pensar na felicidade de todos. Aplicar esse ensinamento filosófico que há algum tempo atrás nós perguntamos. Esse ensinamento filosófico é de Immanuel Kant, que diz assim: se todos os habitantes do planeta Terra fizessem isso ou aquilo, isso seria bom ou ruim? Por exemplo, se nós pensamos numa virtude, solidariedade. Se todas as pessoas no mundo fossem solidárias, isso seria bom ou ruim? A resposta é bom. Ah, então solidariedade é uma virtude. Então, se solidariedade é bom, é virtude, Jesus ensinou isso e essa norma, muito provavelmente, eu vou encontrar ela no Evangelho, numa lei moral. Pode estar no livro dos Espíritos, nas leis morais. E aí, eu poderia perguntar assim: nossa, o egoísmo. Se todas as pessoas no mundo fossem egoístas, isso seria bom ou ruim? Ruim. Ah, então isso é um vício. Então esse vício não é bom. Porque o egoísmo só pensa em mim. O egoísmo não pensa nem no próximo, nem em ninguém. Então é uma ação ruim. Então ela não está baseada num sujeito virtuoso. Ela não está firmada numa lei virtuosa. Ela está firmada simplesmente no egoísmo. Aí agora, explicado o que seja isso, nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos para finalizar o nosso pensamento sobre virtudes e vícios dessa tarde. Boa tarde, Luiz. Tudo bem com você? A Silvia já entrou. Um abraço para a dona Marilene, tá? Transmite a ela para mim, por favor. É, Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, dizem nossos irmãos que o que falta para nós é a vontade. É necessário nós nos esforçarmos. Então, muitas vezes, a gente diz assim: nossa, eu estou com uma vontade, eu estou precisando parar de fumar. Mas eu não consigo parar de fumar. Aí, nós já conversamos isso em outras situações no passado. Mentira! Você não está com vontade. Porque se você tivesse realmente vontade, você parava. Nossa, eu estou com uma vontade de ajudar lá no núcleo. Mas não vai. Então você não tem vontade. Porque a vontade exige esforço. E é isso que é dito na pergunta 909. O que nos falta para nós é a vontade. Mas para termos vontade, é necessário esforço. Ah, eu estou querendo emagrecer.
Para emagrecer, você precisa se esforçar a fechar a boca. Ah, mas você tem vontade? Ah, eu tento. Então você não tem vontade. Porque se você tivesse realmente vontade, você conseguiria. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, dizem que o vício mais difícil de erradicar no ser humano é o egoísmo, pois dele se originam todos os outros vícios. Na pergunta 917, dizem os espíritos que a partir do momento em que a vida moral predominar sobre a vida material, neste momento, o egoísmo do qual nós somos possuidores começará a se enfraquecer. Que procuremos o exemplo e o contato com homens possuidores de virtudes. Aí aprenderemos com eles. Por quê? Porque ele é o mais difícil de erradicar. Não adianta eu chegar aqui para vocês e passar uma ideia de como que nós poderíamos ser menos egoístas. Porque o egoísmo é difícil de erradicar. Aí São Luís, no livro, na pergunta 917, diz que no momento em que que a nossa vida moral predominar sobre a vida material, neste momento, o egoísmo do qual nós somos todos possuidores começará a se enfraquecer. E enfraquecendo, nós devemos procurar o exemplo e o contato de pessoas possuidoras dessas virtudes. Porque aí nós conseguiremos aprender com eles. Somente quando a vida material começar a enfraquecer e a vida espiritual começar a se fortalecer. A pergunta nós chegamos finalmente e nós praticamente vamos falar daqui até quase no final sobre a pergunta 919. E nós vamos ler a toda. Por isso que eu pedi para quem quisesse seguir no livro dos Espíritos, a pergunta 919, a gente vai falar ela devagarzinho, eu separei ela aqui em tópicos, né? Que diz assim: qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí o São Luís responde, ou Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec não ficou satisfeito com essa pergunta e fez uma contra-pergunta, ou uma outra pergunta, dizendo: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Então, Allan Kardec disse: é difícil para mim entender. Você diz para mim, conhece a ti mesmo, mas não dá o caminho. Qual é o caminho? Como que eu devo fazer para conhecer a mim mesmo? Onde Santo Agostinho, ele dá uma resposta longa, mas muito elucidativa, muito clara, sobre como ele fez para conhecer a si mesmo. E fez dele um homem considerado santo pela Igreja Católica, um homem que foi um dos escritores, né, um dos responsáveis pela confecção do Livro dos Espíritos. Né? Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Chegou no final do dia,
Você senta na cama, você deita na cama e antes de dormir começa. O que, que eu fiz no dia de hoje? Eu fiz isso, 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 isso. Alguma atitude reprovável? Alguma atitude louvável? Alguma atitude que eu tenho que refazer? Alguém que eu tenho que pedir desculpas? Alguém que eu falei o que não deveria falar? Eu passava em revista toda a minha vida naquele dia e no dia seguinte eu refazia. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Se nós fizermos isso todos os dias e você conscientemente voltar e começar a pensar sobre o que você fez durante o dia, você começa a compreender o que seja reforma íntima. Porque a gente vai começar a localizar um monte de pedra de tropeço, um monte de coisas que nós precisamos corrigir em nós e não no próximo. É muito bom nós acharmos o problema no próximo, mas quando nós achamos o problema em nós, aí sim nós achamos a possibilidade de resolver o problema em nós. Fabrícia, boa tarde. Sua mãe hoje entrou, eu vi ela entrando, né? Um abraço para você, para Vitória, para sua mãe também. Aquele que todas as noites, ele já recomenda como um conselho, Santo Agostinho. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticar durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Então, se nós queremos realmente mudar, nós vamos e fizermos como Santo Agostinho está dizendo, Deus vai assistir, vai nos ajudar, vai nos auxiliar a conseguir esse intento. Então ele diz: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai. Vós interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Quer dizer, aqui ele fala, se fizestes alguma coisa que feita por outros, censuraríeis. Aquela filosofia de Immanuel Kant diz assim, se eu fizesse isso, e se todas as pessoas do mundo fizessem isso, ia ser bom? Né? É a mesma coisa que Santo Agostinho está dizendo aqui. Se fizesse alguma coisa feita por outra pessoa, aquilo que você fez, se fosse feito por outra pessoa, você ia gostar? Né? E se a resposta, muito bem, né? Poderia te desagradar, é uma coisa que você não deveria ter feito. Aí, da próxima vez, não faça. Aí ainda ele continua, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ou ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Quer dizer, se eu morrer, eu teria vergonha de entrar no reino dos céus? Eu teria vergonha de estar do outro lado? Eu temeria o olhar de alguém? Então ele diz, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos, porque tem muitos de nós que lutamos contra nós mesmos. Então ele pede para examinar tudo que nós pudermos ter obrado contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo?
Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Como é que eu posso dizer, ah, isso é bom ou ruim, quando eu mesmo faço? Aí ele continua a pergunta. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. E isso é muito real, mas tens um meio de verificar e que não pode causar com isso qualquer tipo de ilusão. Ele diz: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutra pessoa, não poderia ter por legítima quando for você o autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Eu posso fazer e o outro não pode fazer. Isso está errado. Então, se você censura em alguém uma ação que você fez, é porque você não deveria fazer. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Os inimigos são os nossos melhores amigos. Aprendamos isso de uma vez por todas. Porque o inimigo não amacia para nós. O inimigo fala na cara aquilo que nós precisamos ouvir. O inimigo diz os seus defeitos, os meus defeitos, os nossos defeitos. E ele não tem problema nenhum em mostrar os nossos defeitos. Por quê? Porque ele não nos ama. Nós fomos maltratados por ele. Deus muitas vezes coloca esses inimigos ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Um amigo não diria que eu sou chato, egoísta, nada, nada, nada. Não, um amigo não, mas um inimigo diria com tranquilidade, com um sorriso até: você é egoísta, você é vaidoso, você é orgulhoso, você... Ele diria isso tranquilamente. Acredite no inimigo. Ele pode estar muito mais certo do que você imagina. Percuste, essa palavra é difícil, percuste, não sei, pergunte-se, consequentemente, a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Quem quiser realmente melhorar, pergunte para a sua consciência, a fim de cortar, extirpar de si os maus pendores. Como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Quem já teve um jardim, já cuidou de um jardim, na hora que começa a nascer as ervas daninhas, o que ele faz? Sem dó nem piedade, arranca as ervas daninhas para que as suas plantas cresçam sem a presença das ervas daninhas. Então ele fala: dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. De uma pergunta, faça outra pergunta e vai fazendo a pergunta, multiplica essas perguntas até você conseguir chegar a uma conclusão. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Alguns minutos por dia podem nos levar à felicidade eterna, segundo Santo Agostinho, nessa questão. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres ou dinheiro que garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a fim de que vos faça, a fim
o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? É, Rosa, somos bem mansinhos, viu? Brandos é uma palavra branda, né? É, mas somos sim. E ele diz aqui: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Então, eis aqui o objetivo da vinda de Santo Agostinho para elucidar a vinda de São Luís, a vinda de Emmanuel, a vinda de Joana de Ângeles, a vinda da irmã Lúcia, a vinda da irmã Nádia, a vinda dos irmãos da espiritualidade. Eliminar do vosso íntimo qualquer dúvida para que nós compreendamos esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em nossa alma. Então, eu vou repetir essa pergunta porque eu inseri com comentários. Diz aqui que ele sabe haver muitos que dizem ser positivo o presente. O presente é muito positivo. O futuro é muito incerto. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar, o do vosso íntimo. O futuro não é incerto. Você pode fazer o seu futuro. Visto desejarmos fazer com que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o livro, o livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Essa é, e eu não vou fazer o comentário fechando, porque ainda falta, mas eu vou buscar no livro Roteiro, que não está aqui nesse momento comigo, está no outro quarto, o livro Roteiro. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Eu trouxe para cá. O livro Roteiro, no prefácio, no último parágrafo do prefácio, está escrito assim: busquemos, pois, com o celeste benfeitor, Jesus, a lição da mente purificada, o coração aberto à verdadeira fraternidade, as mãos ativas na prática do bem. E o Evangelho nos ensinará a encontrar nesse Espiritismo, no Espiritismo, o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Porque o nosso fim é alcançarmos a nossa felicidade. O nosso fim é alcançarmos a perfeição moral. Está distante? Está. É possível? Claro que é possível. E nós alcançaremos? Claro que alcançaremos. Alguns mais rapidamente, outros não. Porque nos falta vontade. E o dia que a vontade for superior, nós conseguiremos. E para terminar, eu trouxe um texto que o Luiz Eduardo postou no grupo para nós na terça-feira, se eu não me engano. E eu gostei muito do texto, porque ele fala sobre virtudes. E ele se chama caridade, que para mim é uma das virtudes principais a que nós precisamos aprender. Porque o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, o Luiz Eduardo postou um texto do Chico Xavier que consta do livro Viajor. Foi bom ele ter postado, porque eu não conhecia esse livro, eu fui atrás do livro. E diz assim: caridade é, sobretudo, amizade.
Para o faminto, é um prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o perdão. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, a humildade. Para o colérico, a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade e amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos. E o gênio de mil mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a caridade constante dela, a benefício do mundo interno. Segundo a nossa irmã Helena, que postou, as virtudes não forem praticadas de dentro para fora, serão palavras vazias no dicionário, mostrando o seu egoísmo. Aqui está dizendo, aí se derrama a claridade constante dela a benefício do mundo, dentro dos nossos corações. E é essa transformação interior a que nós somos chamados. Esse conhecimento das nossas fraquezas, porque no momento em que nós conseguirmos localizar onde estão nossas fraquezas, nasce nesse local a possibilidade da gente fortalecer. Porque quando nós achamos uma ferida e ela cicatriza, a cicatriz em si é o fortalecimento da região doente. E se nossa doença é o egoísmo, como diz aqui, se o nosso doença é o orgulho, a cicatriz que vai se formar é a humildade. Então, nós somos convidados a pensar e estudar sobre isso, mas principalmente a nos esforçar para alcançar essa meta. Muito obrigado a todos, agradecemos, pedimos a Deus que nos abençoe a todos durante a semana, que hoje, sendo o primeiro domingo de maio, o primeiro dia de maio, né, dia do trabalhador, encontrem em nós, sejamos trabalhadores na última hora. Que o nosso Pai possa abençoar esta grande oportunidade que recebemos, cada um de nós, de fazermos da nossa casa um templo de luz, onde o Mestre Jesus encontrará almas afins com suas virtudes, podendo levar a essa casa a sua luz. Então, que nós possamos fazer com que Jesus encontre ambiente seguro dentro dos nossos corações e dentro das nossas casas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de luz. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Vou desligar, dá licença.